Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo, 100%? Estamos aí em mais um momento de oração e de devocional, meditação na Palavra de Deus. Você seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal Fala Lucas Matos. Então deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal para ajudar esse canal a crescer e alcançar novos públicos. Deixa o joinha, deixa o like, é muito importante para o canal crescer, gente. O canal ainda é muito pequenininho, né? Quem sabe o canal lá na frente vai estar grandão, né? O pessoal que for ver esses vídeos vai falar: "Nossa, canal grande, nem é pequeno não", mas hoje ele é pequenininho. Então a gente está aí nesse trabalho de crescimento e expansão dessa mensagem. E hoje nós vamos estudar aqui a Palavra de Deus, como sempre. É um momento de oração, então deixa aí seu pedido de oração nos comentários. É um momento de reflexão, de meditação. Então, desocupe aí seu coração de preocupações, de pensamentos ruins e vamos concentrar aqui na Palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, se você quiser só ouvir, não tem problema. Lá em 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 5, nós vamos ler o verso 3 e o verso 4. Um assunto muito importante para a gente meditar. Diz assim a palavra de Deus: amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. É interessante esse texto, né? Porque a gente vive num mundo complexo demais, né, gente? A gente vive num mundo complexo demais. E João condicionou aqui o amor a Deus, o significado do amor a Deus, como que a gente vai demonstrar o nosso amor a Deus. A gente vive numa sociedade muito permissiva, né, que o amor a Deus é algo muito subjetivo, talvez, abstrato. Talvez é só uma questão de você ter fé, entendeu? É só uma questão, talvez, de você ter uma fé, digo, fé entre aspas, né? Só de você ter uma religião, vamos dizer assim. Porque existem dois tipos de religiosos, pessoal. Existe o religioso, que é aquele cara legalista, que é aquele cara que acha que é um merecedor, altamente piedoso, no sentido de cumprir todo um ritual, todo um conjunto de regras complexos e de ser estrito naquilo, de ser muito corretinho, zeloso, sabe? Como eram os fariseus. Mas existe também aquele outro tipo de religioso que ele faz tudo errado, né? O cara, ele não tá nem aí para nada, não tá nem aí com seu testemunho, não tá nem aí com o que ele tá fazendo com o nome de Deus. Deus só serve para ele para uma oração na festa de aniversário e olhe lá, não, sabe? Não quer viver em comunhão, quer fazer tudo que a vida permite, sabe? Então são dois tipos de religiosos aí na minha concepção, que é um religioso mais fervoroso, que é o fervoroso de verdade, e tem um religioso que apenas é o portador de uma religião. Então, para mim, essas duas religiosidades sem esse tipo de comprometimento real com Deus, né? E esse tipo de compreensão de que todos nós somos dependentes de Deus, eles, para mim, são muito falhos, assim. Vamos trazer, então, para essa compreensão do que é amar a Deus. Se amar a Deus e obedecer os mandamentos, quais são esses mandamentos? Jesus resumiu todos os mandamentos em dois: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem, com tudo que você é. Ame a Deus com toda a sua força. E amar ao seu próximo como a si mesmo. Existe uma lei, uma virtude, uma lei universal, que é a seguinte: você não vai fazer com uma pessoa aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Isso é muito importante você gravar. E o porquê que é importante esses dois versículos? A gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas, e amar a Deus é render-lhe adoração, devoção completa, um amor, sabe? Louvar a Ele acima de todas as coisas, descansar nele de todo o coração.
entregar a vida a Ele com toda a sua força, sabe? Não criar esperanças, não criar ídolos, não criar nada que vai fazer com que você seja refém desse mundo, que vai fazer com que você precise dar a sua vida em troca de algo desse mundo, sabe? Amar a Deus é colocar Ele em primeiro lugar em tudo na sua vida. As primeiras horas do seu dia, as melhores horas do seu dia, use-as como adoração ao Senhor, o momento de você render aquela oração gostosa. Por isso que a gente está fazendo esse devocional tão cedinho. Isso é muito importante, né? E a gente precisa ter essa compreensão aí sobre a nossa devoção a Deus, sabe? A gente precisa ter essa compreensão, principalmente no que se diz respeito a questões de idolatria. É um grande problema do nosso tempo, é a questão da idolatria, e é muito fácil a gente ser devotos de qualquer coisa que não seja o próprio Deus. É muito fácil ser devotos da política, devotos de artista, devoto de imagem, devotos de outras religiões. É muito fácil a gente querer ser devotos de alguma coisa e acabar se esquecendo do nosso Deus Criador, de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, e do Espírito Santo que nos conduz e nos orienta para uma vida melhor no caminho do Senhor. Porém, existe um outro lado também, que você precisa amar ao próximo. E o amar ao próximo é você fazer essa lei como a si mesmo, entendeu? Então existem muitas pessoas aí, tem um problema, tem muitas pessoas que não se amam. Isso aí é um problema sério que precisa ser corrigido. Se a pessoa ela não se ama, ela não vai conseguir amar uma outra pessoa direito. Ela vai dar um amor doente para uma outra pessoa. Por mais que ela tenha uma admiração, uma paixão forte, ela não vai conseguir dar um amor verdadeiro, porque o amor ele precisa ser equilibrado, entendeu? Entre duas pessoas, o amor entre duas pessoas que eu estou falando, aquele amor fraterno, sabe? Ele precisa ser algo equilibrado. Então você não precisa amar demais uma pessoa a ponto de se prejudicar completamente, entendeu? Precisa existir esse equilíbrio, porque vai chegar uma hora que você vai se enfadar. Você precisa se amar também, você precisa se cuidar também, entendeu? Ter tempo para si mesmo, para fazer o que gosta também, para trabalhar, para realizar sonhos, para correr atrás de sonhos, mas também nós precisamos ter tempo para nós dedicarmos às pessoas com a nossa caridade, com o nosso cuidado, com uma conversa, entendeu? Com simplesmente não atrapalhando a vida delas, a fim de realizar nossos interesses, porque tem muita pessoa que passa por cima das outras, aquela avareza total, só a fim de alcançar os seus próprios objetivos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Entendeu? E tudo isso se resume, os 10 mandamentos se resumem nisso. A gente pode pegar aí, principalmente os 4 primeiros mandamentos, a gente vai ver, se você ler lá em Êxodo no capítulo 20, você vai ver que resume toda a questão da adoração a Deus, e os em diante resume a nossa relação com o ser humano, que também é muito importante. Então, são pontos que a gente precisa destacar aqui nesse momento de reflexão. E aí, João continua dizendo que esses mandamentos não são difíceis. E aí eu te pergunto, como não? São difíceis sim. Eu acho difícil demais, gente, cumprir esses mandamentos. Eu acho difícil, sabe? Porque às vezes a nossa tendência é desequilibrar aqui, sabe? Primeiramente, o nosso amor, talvez se é para ter algum desequilíbrio, é no nosso amor a Deus, nesse sentido, sabe? Mas o nosso amor a Deus nunca vai vir para prejudicar uma outra pessoa, para acabar com uma outra pessoa, entendeu? E quando a gente fala alguma coisa, quando a gente aponta algum pecado, quando a gente fala algo, não é para prejudicar a pessoa, mas sim até para ajudá-la a corrigir problemas que vão prejudicá-la. O amor não é somente permissividade, já falei isso no outro devocional. O amor é também confronto e correção. Se você vê o seu filho indo para um buraco, você vai alertar ele que ele está indo para o buraco, para ele não cair naquele buraco, entendeu? Porque você fala isso pra ele, porque você ama. Fala, mamãe, eu quero pular no buraco. E a mamãe vai lá e vai puxar e não vai deixar ele nem chegar perto. Porque a mamãe ama ele, porque sabe que se cair naquele buraco, ele vai morrer, vai machucar, vai causar mal a ele, vai causar dano a ele. Acontece isso com amizades, etc, etc, etc.
Entendeu? Da mesma forma, somos nós cristãos no zelo com o próximo. Você está fazendo tal coisa, sai dessa vida, isso não está certo. Tal pessoa está fazendo isso, tal ideologia não convém, sai disso. Então não é julgamento, apontamento, desejo de prejudicar, mas sim um desejo de ajudar. Nesse sentido que eu falo, beleza? E João fala que esses mandamentos não são difíceis. Por que não são difíceis? Porque através da fé e através da ação do Espírito Santo em nossa vida, ele vai falar isso posteriormente, a gente consegue superar as nossas limitações. Porque existe uma grande diferença daqueles que vão sendo santificados, que nascem de Deus e que vão sendo transformados progressivamente e vai se tornando cada vez mais natural para eles vencer o mundo, vencer as idolatrias, vencer os problemas, os desamores. É muito mais fácil para uma pessoa que conhece a Deus do que para uma pessoa que não conhece a Deus. Ela não vai entender isso de fato. Ela pode ter paixões, ela pode ter desejos, ela pode ter sentimentos puros. Claro, normal, qualquer pessoa tem isso. Mas esse sentimento, essa consciência, mais do que um sentimento, uma consciência que Deus traz, vem através do Espírito Santo. Por isso que João fala que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vence os costumes desse mundo. Vence as ideologias desse mundo. Vence aquelas coisas que estão em choque contra Deus. E quando eu falo mundo, é um sistema. E são coisas que são contra Deus, porque nem tudo nesse mundo é ruim. A criação é maravilhosa, as relações são maravilhosas. Crente ama festejar, gente. É cheio de festa na Bíblia. Não tem problema nenhum festejar. Mas existem festas que são promíscuas, que são terríveis. E que o crente não deve frequentar, por mais tentador que seja. Entendeu? Então tem muitos pontos que a gente precisa ver, a gente precisa aprender a viver a vida, encontrar prazer em viver a vida e se divertir e amar e se relacionar e sonhar, mas de acordo com aquilo que está na palavra do Senhor, naquilo que Ele nos ensina e no bem, na benevolência a todos que Ele nos ensina a ter. Entendeu? De construir uma sociedade virtuosa, cada vez mais virtuosa, por mais que possa parecer utópica, né? Eu mesmo creio que isso só vai acontecer na glória e entre pessoas que vivem no reino de Deus, porque a gente consegue ter essa troca, mas é difícil de fato a gente conseguir ter esse tipo de comunhão com as pessoas que não conhecem a Deus. Eu acho até quase impossível mesmo assim, mas a gente vai trabalhar com amor, com cuidado, com carinho, com respeito, nunca destratando as pessoas, mas sempre também mantendo a sua posição firme perante aquilo que Deus quer para a sua vida, vencendo os pecados, vencendo as intransigências, as tentações desse mundo, para a gente estar cada vez mais próximo de Deus. Amém? Se você sente dificuldade, se você quer crescer mais, eu vou orar agora por você, vou orar por mim, porque eu também preciso pra caramba, é um processo, e a gente vai evoluir, com certeza. E deixem aí os seus pedidos de orações, falo novamente, e vamos que vamos. Feche os seus olhos e vamos lá. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que sempre nos orienta, que sempre nos incentiva, que sempre nos move. Peço que o Senhor, ó Deus, abençoe a vida deste que está aqui comigo, ó Pai, nessa conversa tão gostosa, tão boa, Pai. Ó Deus, como temos aprendido aí, lendo a Tua palavra, e eu peço ao Senhor, ó Deus, que este momento de devocional tão bom, tão puro, tão gostoso, ó Pai, possa alcançar muitas outras pessoas. Ó Deus, eu peço para que a gente saiba vencer o mundo, para que a gente ame ao Senhor de verdade, para que a gente saiba também, ó Deus, obedecer os seus mandamentos com cada vez mais sabedoria. Como alcançar essa sabedoria? Através da leitura da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E eu peço que isso cada vez mais, ó Deus, essa união entre leitura e a ação do Espírito Santo, ao nos revelar a palavra de Deus, a nos orientar na palavra de Deus, e a comunhão, a santa comunhão tão importante, ó Pai, que nos ajuda a compreender as Sagradas Escrituras em comunidade, um viver no reino de Deus. Que isso, ó Deus, seja cada vez mais brotante em nosso coração, ó Deus, e que gere cada vez mais frutos para o reino. Eu te agradeço porque o Senhor nos ajuda, eu te agradeço porque o Senhor nos resgatou, eu te agradeço porque o Senhor nos tirou do mundo de trevas, do lamaçal, da sujeira, e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, ó Pai. Nós te agradecemos porque nós
temos o privilégio de estarmos em Tua presença. Nós Te amamos, Senhor, e queremos render louvores a Ti. O Senhor é maravilhoso. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus, ora, eu também já ia me esquecendo, mas abençoe esse coração ferido. Traga cura, ó Pai. Traga alegria, paz a esse coração que está partido, esse coração que sente dores, ansiedades. Ó Deus, ajuda-nos a controlarmos as nossas ansiedades e a descansarmos em Ti. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, meu querido amigo, minha querida amiga. Que o Senhor te abençoe muito em tudo que você for fazer. A gente se encontra em breve. Até a próxima. Um grande abraço.